Como se manter firme no propósito de se manter prospectando, ainda que você tenha muitas objeções no processo. É sobre isso que a gente vai falar, e isso é muito importante, principalmente se você é one person business, se você tem um negócio só, sozinho, se você tem uma companhia mais enxuta, uma empresa mais enxuta, ou se você já entendeu que vender é o cerne da questão, porque se você não vender, a sua empresa não se mantém sustentável. Só que eu sei que isso é um grande desafio para muitas pessoas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Outro dia eu estava conversando com um amigo e aí ele estava falando, Lu, olha só, a gente já está há tempo no mercado e uma das grandes dificuldades de quem tem o seu negócio próprio e não tem uma estrutura muito grande é fazer várias peças rodarem ao mesmo tempo. E sem dúvida nenhuma, a prospecção é uma delas. E aí eu resolvi gravar esse vídeo justamente porque eu percebo que isso é uma dor recorrente, não só dele, mas de muitas pessoas. Então vamos entender como é que esse processo pode ser um processo um pouco mais leve. Eu vou trazer algumas bases para você entender alguns conceitos básicos e depois eu vou elevar um pouco esse nível, tá bom? Para você não se perder. Mas se você tiver qualquer dúvida, deixa os comentários aqui embaixo no vídeo, que depois vai ser muito legal para mim poder te ajudar e responder. Aproveitando, já te peço para você se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu e deixa o seu like aqui, encaminha para outras pessoas se esse vídeo fizer sentido para você. Tá bom? Muito prazer, eu sou a Luciana ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderflow e aqui a gente fala muito sobre comunicação, marketing, produtividade, desenvolvimento pessoal e sobre como construir negócios com uma mentalidade enxuta, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, trazendo as bases. O que você precisa ter de base quando você está pensando em prospecção? Obviamente, você precisa ter alguns pré-requisitos. Um deles é você começar a criar uma lista, porque é muito mais fácil de você trabalhar o processo de prospecção quando você já tem uma lista na mão. E essa lista você pode construir de várias formas, tá? Então, uma forma que você pode construir no digital é fazendo um e-book, captando o e-mail e o telefone dessa pessoa. Se você está no 1 a 1, você pode fazer uma lista visitando pessoas, indo em feiras. Essa é a base. Participando de sessões de networking. Você precisa de contatos, fato é isso. Você precisa ter ali uma lista para você poder entrar numa sequência de prospecção. E por que eu falo que ter uma lista vai facilitar a sua vida? Porque se você não tiver, você vai prospectar um, parar e aí procurar. Ah, deixa eu dar uma olhada na internet e pegar outro lead. Isso vai demorar muito no seu processo. Isso não te ajuda a ter uma mentalidade enxuta e ter uma velocidade no seu processo de prospecção. Então, ponto 1, básico, tenha uma lista. Lu, como é que eu posso começar a criar uma lista se eu entendo que o meu serviço pode ser vendido para todo mundo? Pois é, eu também já caí nisso. E eu sei que aí muita gente trava. Por quê? Se pode ser vendido para todo mundo, por onde começar a lista? A verdade é que você vai ter que começar escolhendo. Então, começar escolhendo é qual é o segmento que eu vou querer focar. Ainda que você entenda que serve para todo mundo, começa por um. Porque ao começar por um, você vai começar a restringir para o seu cérebro o foco de onde ele vai começar a procurar informações para formar essa lista. E depois você forma outros segmentos se fizer sentido para você, tá? Eu sei que na internet aqui a gente fala muito sobre essa questão de nichar, mas eu vejo que às vezes o nichar ele pode ser uma coisa que acaba travando a sua mente. Então vamos pensar na palavra segmentar? Segmenta uma lista, basicamente é a mesma coisa, mas você manda uma mensagem diferente para o seu cérebro. Segmenta uma lista de potenciais clientes que podem adquirir o seu serviço ou o seu produto. E aí, o segundo passo é você pensar em qual é a abordagem que você vai dar para isso. Então, qual vai ser o seu discurso de vendas? E, obviamente, quando você começar a criar esse discurso de vendas, você também vai colocar as objeções mais comuns que você acaba lidando. Então, toda vez que você tiver alguma objeção, anota ali do lado e já começa a criar uma sequência de quebra de objeções, porque invariavelmente as objeções chegam uma hora que começam a ser iguais. Então, se você já tem essa quebra de objeções, pelo menos escritas ou já na sua mente, vai facilitar muito o seu processo de prospecção, tá? Um outro ponto muito importante é você ter um CRM.
Tem gente que fala para mim, Lu, mas qual é o melhor CRM para usar? Olha só, eu sempre digo o seguinte, o melhor é o que funciona para você. Ontem, conversando com esse amigo meu, ele falou, Lu, funciona muito bem para mim papel e caneta, meu caderninho, o que vale é o que eu risquei, e o que eu não risquei eu sei o que eu tenho que fazer. Ok, se isso funciona para você, segue assim. Para mim, o que eu tenho utilizado? Eu criei o meu próprio CRM dentro do Notion. Ele me ajuda demais porque eu consigo colocar vários campos e várias variáveis ali dentro. Eu já vi outros no mercado que talvez sejam até automatizados muito mais do que o meu Notion, mas eu confesso que eu ainda não migrei para nenhum deles. Cheguei a testar um bem famoso aí, mas no final das contas eu desisti, porque eu precisava de alguns campos e não tinha opção ali para eu customizar algumas coisas que são importantes para mim, então eu realmente resolvi seguir com o meu. Então, o outro ponto é esse, ter um CRM, tá? Por que o CRM vai te ajudar? Porque ele vai te dar uma fluidez. É o flow que eu falo, sabe? E aí você também vai conseguir começar a organizar melhor a sua dinâmica de trabalho. Porque prospecção, para muita gente, é uma coisa chata, maçante. Especialmente se você é o perfil de pessoa que não se sente muito à vontade de vender. Tem gente que não gosta muito de vender, tem gente que gosta mais do processo pós-venda, sabe? Que é aquele da entrega efetiva. Se você tem esse perfil e você tem a consciência de que você precisa vender, que você precisa fazer seu processo de prospecção, tente deixá-lo o mais suave possível para que ele continue sendo constante, porque ele vai fazer parte do seu negócio. Então você vai ter que colocar ele dentro da sua cadência, dentro do seu dia a dia, dentro do seu flow mesmo, tá? Dentro do seu ritmo de execução de tarefas do seu negócio. Então ter um CRM é um outro ponto bem importante. E aí a gente vai para um próximo ponto, que é o ponto da resiliência. Eu sempre falo o seguinte: naturalmente, as coisas chatas a gente quer não fazer, a gente quer postergar, a gente quer deixar de lado, a gente quer procrastinar. Porque é chato, porque você não gosta, porque o seu cérebro não vê benefício naquilo, ou talvez até vê, mas ele não vê um ganho rápido, então não tem dopamina, então você não se sente motivado, principalmente se você está batendo em portas com uma certa frequência e você está tomando muito não. Então, é natural que o seu cérebro fale para você: para, tá chato isso, vamos fazer outra coisa legal, né? Só que você tem que ter essa resiliência, porque você tem que ter um pisca mais forte te dizendo: olha só, isso faz parte do nosso negócio. Esse é um processo de adultecer. Hoje em dia, as pessoas elas estão querendo só fazer o que é gostosinho, né? Só que dentro de um processo empresarial, você tem que ter clareza que não tem só o gostosinho. Tem aquelas partes que são maçantes, que são chatas, que são difíceis, são morosas, mas elas fazem parte do processo. E aí, eu gosto muito de trazer o conceito do Lean, que é uma mentalidade enxuta, por isso eu falo muito de companhia de mentalidade enxuta, e companhia entenda assim, empresa. Então você tem que cultivar CME na sua cabeça, companhia de mentalidade enxuta. Como que eu consigo aplicar um processo de Lean, olhando para os processos que têm que ser feitos até a entrega final e torná-los o mais simples possíveis, que é o que eu chamo de MIS, Make It Simple, mais simples possíveis para que você consiga executar no dia a dia. Se o teu processo de prospecção tá chato, tá moroso, tá muito longo, tá demorado, invariavelmente você vai desistir. Então, olhe para dentro desses processos e pense: o que eu consigo tornar de mais simples nesse meu processo? Quais que são as etapas essenciais? E como é que eu consigo enxugar o que eu já estou fazendo hoje, tá? Então, pensando nisso, o que você tem que fazer? Trabalhar a resiliência. Porque você vai bater em muitas portas, você vai tomar muito não. E aí, eu gosto muito de trazer livros aqui, né? Eu li um livro uma vez que ele se chama Sem Medo da Rejeição. É um livro muito legal que o cara faz uma experiência e ele vai tomando vários nãos para que ele consiga entender aqueles nãos e aprender com aqueles nãos. Então, se você está com dificuldade por conta de estar levando não, entenda que esse livro pode te ajudar, é muito legal, até se você quiser que eu faça um resumo dele depois, deixe os comentários aqui. E mais do que isso, você ter clareza do porquê que você está batendo na porta dessa pessoa, qual que é a sua parte mais gostosa que você quer entregar no final. Se
Se você não gosta de vender, mas você gosta de entregar o teu produto ou o teu serviço, essa é a parte gostosa que você gosta de entregar, que você gosta de fazer. Então sempre se lembre no seu processo de prospecção que você vai atingir esse lugar, sabe? Esse momento, tá? E, desculpa. E pense também no seguinte, a prospecção, ela serve para você abrir uma porta para ajudar outra pessoa. Pensa o seguinte, né? Se você encarar desse jeito, você tem um produto ou um serviço que é muito legal e pode ajudar muita gente. Só que essas pessoas não conhecem. Então, qual que é o teu papel? Bater na porta e mostrar para elas. A partir do momento que você mostra para a pessoa, isso atinge alguma parte do cérebro dela ou do dia a dia dela que ela fala, caramba, eu tenho esse problema e preciso dessa solução. Pronto, você acabou de ajudar essa pessoa. Eu falo assim, né, brincando, eu falo, você acabou de salvar uma alma. Por quê? Porque realmente o seu conhecimento, a sua entrega está ajudando a vida de uma pessoa, seja na parte pessoal dela, seja na parte da empresa dela, mas o fato é que você está ajudando. Então, essa resiliência, pensar desse jeito, vai te ajudar muito, tá? Se eu fosse trazer algumas coisas básicas, seriam essas coisas. Aí a gente pode ir para um nível um pouco mais sofisticado, que é o quê? Eu não diria sofisticado, mas um próximo nível, tá? Então vamos lá, para um próximo nível. Quando você vai para o próximo nível, você precisa entender um pouco mais sobre pessoas, entender sobre inteligência emocional, sobre formas de se comunicar. Eu falo isso muito nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, ensinando as pessoas a criarem rapport. Rapport é uma conexão entre as pessoas, onde você cria interesses em comum, onde a pessoa se sente confortável em conversar com você. E lembra sempre que a venda acontece quando você tem uma fluidez de comunicação, algo que é gostoso. A pessoa ela só compra de bate-pronto se ela está com uma necessidade imediata. E aí é o que eu falo de venda de cadeia curta, né? Cauda curta. E quando as vendas elas são mais customizadas, como por exemplo as vendas que eu faço quando eu faço treinamentos em empresas, elas são de cauda longa. Isso significa que eu preciso criar um relacionamento com as pessoas para que gere confiança, para que elas entendam a minha capacidade e daí a venda aconteça. Então, para você ter isso, você precisa trabalhar relacionamento entre pessoas. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão se distanciando umas das outras. Elas querem fazer tudo no online e esquecem que o olho no olho faz muita diferença. Você conversar com a pessoa, você estar num ambiente faz diferença. E com isso eu não estou dizendo que você não pode viver do digital, nem fazer tudo pelo digital, você pode. Mas assim, tente criar um relacionamento com as pessoas, tente olhar no olho da pessoa, faça um vídeo com câmera aberta, pelo amor de Deus, porque senão não é vídeo, é áudio, né? Então pense nessas coisas para você criar relacionamento. A forma como você fala, a cadência da sua fala, o conteúdo da sua fala fazem toda a diferença num processo de vendas, até para você gerar autoridade, que é um dos pontos muito importantes para a pessoa confiar no que você está fazendo e mais do que isso, a, o jeito de você acolher essa pessoa. Dentro do método Akida que eu desenvolvi, que é um acrônimo de acolhimento, clareza, direção e ação, é muito importante você acolher a pessoa. E o que é acolher? É você ouvir, é você entender a pessoa, entender a necessidade, o desejo dela. E cada vez que você faz isso com atenção, com escutativa, que é outra coisa que eu adoro ensinar, você consegue captar muito mais informações e naturalmente trabalhar essas informações no seu cérebro e entregar melhores soluções. Então, para você ter resiliência nesse processo de prospecção, sempre pense no todo. E mais um passo importante é assim, coloque uma meta. Eu estava lendo um livro ontem que é One Person Business, e aí ele fala o seguinte: são estilos de vida de trabalho, e ele diz: você não tem só que colocar uma meta do que você quer atingir, você também tem que colocar um limite para essa meta. E por que ele fala isso? Porque tem muitas empresas, muitas pessoas que têm uma mentalidade de falar, eu só quero ganhar, 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 mas a que custo? Então, o que ele coloca ali é uma sugestão de você pensar assim: qual é a estrutura necessária que eu tenho para eu viver bem, dentro do que eu quero, do conforto que eu quero?
E aí você coloca esse número. Quando você colocar esse número, isso serve também para o número de prospecções que você vai fazer. Então você pode colocar esse limite e quando você atingiu esse limite, ao final do dia você fala, tá ok, fiz a minha meta, agora eu vou fazer outra coisa. Um outro ponto importante de você entender, e talvez você não tenha esse conceito, e esse conceito é um conceito que eu aprendi há um tempo atrás e que fez bastante diferença para mim, foi você precisa ter um pouco de clareza do seguinte: quantas prospecções você tem que fazer para você ir para a próxima parte do funil de vendas, né? E quando eu falo funil, é basicamente pensar numa esteira processual. Então você começa falando com muitas pessoas, algumas vão te atender e muitas vão te dizer não. Quantas conseguiram te atender? Então, de 100 que você falou, quantas falaram sim, vamos dar o próximo passo, vamos conversar sobre o assunto, deixa eu entender mais. Essa métrica, essa mensuração é muito importante de você fazer, porque você vai conseguir entender quantas pessoas você tem que abordar para você ir andando nos processos e ao final conseguir converter numa venda. Claro que isso é uma coisa meio empírica, não é uma realidade absoluta, mas vale muito para você ter como noção. Então, é importante que você tenha esses elementos claros. Eu poderia trazer aqui vários tópicos para te ajudar no processo de prospecção, mas mais do que isso, eu quero te trazer essa consciência, porque a resiliência, ela vem de você criar forças diante do que você está achando que é chato, né? É se manter no movimento, mesmo ele não sendo o movimento mais gostoso de ser feito, tá? E para isso acontecer, você tem que ter muito claro qual é o seu objetivo. Por que, que você quer aquilo? Por que você está fazendo aquilo? Porque nós, seres humanos, só fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, principalmente na fase adulta, se a gente sabe o porquê e o para quê. Caso contrário, você vai ficar na tua zona de conforto, até porque o teu cérebro não quer que você saia da sua zona de conforto, ele quer que você gaste menos energia, tá? Então, ajude o seu cérebro nesse sentido. Era isso que eu tinha para te falar nesse vídeo. Se ele fez sentido para você, espero que tenha dado um clique aí, você comece a pensar, puxa vida, por que que eu vou fazer prospecção e vou me manter nesse movimento, tá bom? E se você gostou, deixe seu comentário, me acompanha por aqui se você é novo no canal. E eu vou deixar uns links aqui embaixo, inclusive, eu vou deixar um link para você de um planejamento essencialista de vendas, que é um workshop que eu fiz, que agora você já pode consumi-lo, ele está gravado, e você consegue ter uma estrutura ali, inclusive no Notion, que você pode duplicar e você pode utilizar para o seu dia a dia. Eu coloco vários elementos ali bem importantes para o processo de prospecção que vão te ajudar com certeza a construir uma estrutura mais essencialista, mais enxuta, sustentável, para você se manter nesse flow, para você se manter nessa constância, prospectando e conseguindo entregar a sua melhor versão. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Tchau!